o nome do Brasil até no nome, né? Cachaça. Não poderia ser outro. Fernando Cachaça é o convidado de hoje, especialíssimo desse Pode Tudo. Cachaça, que papelão, hein, amigo? Brasil bancou com vocês a seleção de novo, rapaz. Pela quarta vez vocês ficaram no meio do caminho. Primeira coisa que o Sócrates, quando ele viu aquela telona, falou: a Copa vai ser aqui. Nós já imaginamos o Brasil ganhando, que nada, Zé. Quarta Copa. E não dá certo, velho. O bicho perde, sabe? Mas dá, tá Mas lá. sobrou chopp, né, Cachaça? Não, a única coisa que eu posso te garantir é que não vai ter prejuízo nenhum do chopp. Não voltará uma gota para a fábrica, você tá entendendo? Deixa eu fazer as apresentações. O Fernando Cachaça, todo mundo conhece, é um dos maiores agitadores culturais de Ribeirão Preto, um dos maiores do país, tem nome, tem laço, tem tudo, e é um dos fundadores do Cineclube Cauim. O Cauim, que até esse final de ano é o único cinema de rua em Ribeirão Preto. Ainda será, né, Cachaça? Será. Até o final de... Isso. Já a partir desse ano, 2023, vai funcionar em outro local. Não é bem assim, não é bem assim, Zé. O Cauim, ele tá na rua São Sebastião 920, já vai, desde 2003, nós alugamos em 2003, mas inauguramos em 2004, ficamos fazendo a reforma. O Cauim precisa de uma adaptação, o Cauim é um cinema, o antigo Cine Bristo, ele foi construído em 1969, 70, uma sala para 1.000 lugares, 900 lugares, era um cinema imenso. Mas, na época, não tinha algumas... Ele é considerado o primeiro cinema no Brasil, ou na América Latina, na verdade, com aquele formato de estádio de futebol, né? Ninguém fica na sua frente, ele foi feito de concreto armado, tanto é que lá embaixo você pode fazer banda Cauim, tudo que a sessão não é interrompida, cimento total. E ele é o primeiro lugar, se ninguém fica na sua frente, é revolucionário. Depois disso, todos os cinemas do Brasil começaram a ser assim. O nosso querido cineasta Guilherme Almeida Prado, que é aqui de Jardinópolis, ele é cineasta, engenheiro, e ele fala que a infância dele ele passou no melhor cinema do mundo, como ele conhecia cinema no mundo inteiro, que a família dele tem muitas posses, que era o Bristo. Eu falo, o querido engenheiro, você tem um problema aí. Não tinha a preocupação com a acessibilidade. Então, por exemplo, quando nós assumimos lá, já em 2003, 2004, não tinha como fazer um recuo para a rampa, nada, porque era a escada pura. Todo aquele formato de estádio de futebol faz com que você tenha que subir de escada. Não tinha elevador, para fazer um elevador lá era muito complicado, porque o concreto armado. E, na verdade, nós fomos fazendo as adaptações e fomos ficando lá. Na época que pegou fogo em Santa Maria, nós fizemos uma troca de forro, que nem depois descobrimos que nem era necessário, porque o forro lá não pegava fogo, mas a gente não sabia. Não tinha como falar com o fabricante, porque ele já tinha morrido há muitos anos. Quer dizer, tudo lá é muito antigo e lindo. Agora, o maior problema que o Cine Bristol, que a gente passa ali, é o seguinte: quando nós alugamos aquele cinema, foi na época que o Gilberto Gil era ministro, o Palocci era ministro, então a ideia era fazer o primeiro movimento Cineclube que funcionasse para o Brasil todo. Acabou não dando certo porque outras cidades não achavam uma sala de exposição. E aquela sala tinha sido igreja, porque o Wilton Figueiredo foi o Bristo, depois ele alugou para a igreja, e ele não foi banco nem outra coisa, porque é o seguinte, o que a gente precisa saber é o seguinte: o pessoal fala, o cinema foi tudo pro shopping, porque quebrou, porque shopping dá mais dinheiro. Não é, cinema é comércio. O cinema, lógico, uma sala do tamanho do Bristo, do Plaza, do Centenário, o cinema são 4 sessões no máximo por dia. A não ser o Cauim, que é uma ONG, abre às 7 da manhã. O cinema comercial não pode abrir às 7 da manhã porque não faz sentido. E lógico que nesse espaço desse tamanho dava muito mais dinheiro um banco, um supermercado, uma igreja. E o shopping precisava do cinema, o cinema foi para lá. E aí ficaram esses prédios imensos da cidade, que foram alugados para bancos, supermercados, igrejas e tudo mais. Como o Cauim tem esse formato, o Bristo tinha esse formato, ele dificulta um pouco para ser banco, essas coisas. Mas tem também a visão do Wilton. O Wilton é um cara que teve cinema por 40 e tantos anos, mais de todos os estados do Brasil ele tinha cinema, uma paixão por cinema muito grande, e nós falamos com ele que a gente queria reassumir lá. Só que o grande projeto do Cauim era, desde o primeiro dia, da primeira conversa que nós tivemos com o Gilberto Gil, com o ministro Palocci na época, e o Palocci conhecia bem, porque ele foi criado em Ribeirão, era de fazer um cinema de formação de público, trabalhar com criança. Logo depois, o Duarte Nogueira, que hoje é prefeito, era deputado, conversou com o governador na época e também conseguiu colocar as 25 cidades do entorno
que também não tinha o cinema. Então a ideia era essa, vamos encher a sala é imensa. Eu pensava em dividir a sala em duas para poder fazer 2 sessões. O Palocci foi contra na hora, falou, que é isso, vamos dividir o cinema da nossa infância, isso é verdade. Então ficou. E aí o que acontecia, Zé? Às 6h30 da manhã, os ônibus saíam, iam para as escolas, pegavam 800 alunos, ou seja, 14 ônibus, vinham até o centro, despejavam, entre aspas, esses alunos, eles subiam até o cinema, o ônibus saiu e ia buscar mais 800. E aí era uma operação de guerra, a gente tinha 50 estagiários, o Fone e a Transerp. Só que aí o que acontecia? À noite, quando acabava a última sessão às 10 horas, a gente colocava os cavaletes, porque não podia estacionar carro lá, por quê? A operação começava de novo às 8 horas, 7 horas da manhã, 2 sessões de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Era um absurdo de gente, quer dizer, um absurdo do bem, eram 4.000 pessoas por dia. Tinha patrocínios, né? Tinha Lei Rouanet, PROAC, Banco do Brasil, Petrobras, Governo do Estado, Governo Municipal. Quer dizer, você participou bem disso, você lembra muito bem, né? Que na época o Clube Verdade era o maior apoiador nosso, né? Em questão de mídia, e era um sucesso absoluto. Eles queriam colocar a gente no Guinness, a gente não queria, porque entrando no Guinness, o dono do filme, que é o americano, ia cobrar um preço muito mais alto pelo aluguel do filme. E era um sucesso absoluto. E ainda foi um sucesso por muitos anos. Acontece que nós estamos na rua São Sebastião, centro da cidade. Tudo aquilo que era no começo uma festa que os comerciantes adoravam, começou a ser um desastre, porque não podia mais passar carro. A gente não podia estacionar naquela rua. Até estacionar tudo bem, só um quarteirão, mas não passar carro era impossível. Então os carros chegavam, os ônibus chegavam, paravam para descer as crianças, e lá ele fica de um lado da rua e o ônibus, a porta abre pelo outro. Você tem que descer as crianças pelo meio da rua. Aí o que aconteceu? Até 2010 ainda dava. Depois nós começamos a parar a cidade. Aí tivemos que ir diminuindo o número de ônibus e fazer com um jeito que não parasse o trânsito enquanto o ônibus descarrega as crianças. Aí no final, que foi agora, um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava com só 4 ônibus, ou seja, 200 pessoas por sessão. O que ainda é muito, é recorde mundial ainda. 2 sessões de manhã, 250, 5 ônibus, que a gente empurrava um escondido, né? Estou confessando. Então, 250 mais 250 de manhã, 2 mais 2 à tarde, quer dizer, fora da noite era 1.000 pessoas por dia, já era recorde, ainda era recorde. Só que é um absurdo, porque a gente pagava, o espaço tem 1.000 lugares, não tem mais. Por que também? Porque antigamente não tinha muita regra de corpo de bombeiro, essas coisas foram alterando. Então o espaço de cadeira era uma coisa, hoje é outra. Então aquele espaço todo, ele foi diminuindo. Hoje nós temos uma série de projetos para fazer lá, inclusive porque uma ideia de estacionar os ônibus no Teatro Pedro II, e as crianças iam a pé com guia turístico, que aí, ó, aqui é a praça, é o Pedro II, é o Palace, é a praça da. Como é que chama lá? A biblioteca, a prefeitura. E chegava no Cauim, quer dizer, então não precisa parar tanto os ônibus ali, e aí pega. É uma logística que dá para ser feita. Mas para isso, nós temos que fazer uma adaptação muito grande lá no espaço que nós temos. E nós ficamos, José. O Cauim vai fazer 44 anos agora em fevereiro, o ano que vem. E nós ficamos ali 19 anos. E, na verdade, 4 desses 19 anos foram terror. Porque as verbas que a gente recebia de projetos vinham diretamente do Ministério repassavam para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura acabou. E depois, mais 2 anos de pandemia. Quer dizer, o Cauim ele ficou basicamente vivendo de algumas leis de incentivo, muito pouco, que as empresas estavam quase tudo fechadas, um apoio que a gente tem da Prefeitura Municipal e as emendas parlamentares, que isso nós nunca deixamos de ter. Os deputados, né, que é Baleia Rossi, Léo Oliveira, os daqui de Ribeirão, ainda tem Carlos Sampaio de Campinas, o Padilha, o Paulo Teixeira, do PT, a Isa Pena, do PSOL, quer dizer, o Cauim tem um leque de emendas que passa por tudo. Agora eu citei PT, PSOL, PSDB, PMDB, quer dizer, que o Cauim é partidário, então a gente tem esse apoio desse pessoal todo. Só que nós passamos 4 anos de terror. Você imagina, para manter uma estrutura como a do Cauim, não mandamos ninguém embora. Ninguém, nem um funcionário. Todo mundo que trabalha no Cauim há 20, 30 anos, está lá. E passamos essa pandemia toda com o cinema fechado, 2 anos. Fizemos, por sorte, a gente tinha mais de 30 mil livros, fizemos uma estante virtual lá, vendendo livro
Fizemos churrasco, final de semana fazia frango, porque tem aquele curso de culinária que o Cauim tinha lá no Comfort. Quer dizer, nós aproveitamos tudo que a gente sabia de experiência para manter. E agora, Zé, a gente está acreditando que o Brasil vai mudar, o Ministério da Cultura está aí, já tem até a ministra, né, Margarete Menezes. Conversamos com uma série de deputados amigos, o próprio prefeito de Ribeirão, e estamos propondo uma alteração, quer dizer, os próprios bombeiros, em setembro, agosto, já me procuraram e falaram, Cachaça, desse jeito que está, não dá para continuar. Tudo bem, nós temos o alvará de bombeiro, tá tudo bem, mas precisa fazer uma adequação, porque a cidade, as leis hoje são diferentes. Você precisa de distanciamento de cadeira, você precisa de um elevador, você precisa de uma série de coisas. E tem o espaço, dá para fazer essas reformas, é óbvio que vai precisar de dinheiro. E nós já estamos numa campanha para isso. Mas para que o cinema não fique parado, porque pra você ter uma ideia, lá é muito grande e muito antigo. A última vez que nós fomos trocar o forro, nós achamos que a reforma fosse durar uma semana. Durou 3 meses, porque você tira uma placa lá, aparece um cabo que estava lá desde 1969. Aí você tira outra placa, quer dizer, demorou 3 meses para trocar o forro. Você imagina o que a gente quer fazer. E aí, para que o Cauim não fique parado, existe um projeto, que é ali na... Como é que chama? Olavo Bilac, que é um projeto que chama Memorial do Aquífero Guarani, que é uma sala, são várias salas, um espaço cultural, que é uma homenagem que o Luiz Eduardo Garcia, nosso querido Luiz Eduardo, se lembra bem, né, foi secretário, foi meu sócio da Tec Imagem, na produtora, e ele, como engenheiro, escreveu o Estatuto Cauim comigo há 44 anos atrás, e ele sempre, como engenheiro, sempre muito ligado à água, ele sempre me cobrou isso. O Cauim tem que fazer uma homenagem, os outros grupos culturais, todos, a gente tem que juntar esse negócio. Como o Cauim é um grupo mais antigo, não é o mais antigo dessa união, porque inclusive está com a gente o Padre Euclides. O Padre Euclides tem 103 anos, né? Quer dizer, é uma coisa bem mais antiga que todos nós juntos, que todos os outros grupos. Um pouco mais novo que você, né? Dias. E o Padre Euclides está com a gente. Quer dizer, e é uma coisa muito legal. E esse espaço é uma coisa interessante, que há anos que o Luiz Eduardo fala disso, e o Marcelo da Colorado mudou para Ribeirão por causa da água. A água de Ribeirão, ele não morava em Ribeirão, não conhecia Ribeirão. Quando ele veio da França e voltou para o Rio, ele tinha editora na França. O pai dele faleceu, ele falou, tem que voltar para o Brasil, então tem que fazer alguma coisa. Um amigo dele falou, olha, que fazia xingu, falou, por que você não faz cerveja? Você é um cara tão caprichoso. Aí ele falou, mas onde que eu vou fazer? Aí ele lembrou que na infância dele foi criado, tinha fazenda aqui em Barreiros, e falou, pô, dizem que Ribeirão tem uma água muito boa. Ele veio aqui, fez um buraco, tirou a água e levou para a Alemanha. Os alemães ficaram doidos. Falaram, que filtro que você usou? Eu falei, não, fiz um furo e tirei. E os caras não acreditavam. E o que aconteceu? Fez a cerveja Colorado, trouxe a cerveja de volta para o Brasil. Você, que é um cara que é da Vila Tibério, sabe muito bem disso. Depois que a Antártica foi embora, não tinha mais cerveja em Ribeirão. Ele trouxe, hoje são mais de 20 cervejarias em Ribeirão Preto. E aí nós falamos, pô, o Marcelo falou, eu que tenho que homenagear a água de Ribeirão, porque foi a água de Ribeirão que me fez a cerveja. Como o Marcelo é membro do Cauim, tem a cerveja Cauim, que ele fez em homenagem a gente, ele resolveu que quando ele vendeu e trouxe a Ambev de volta para Ribeirão, porque ele vendeu para a Ambev, ele comprou um espaço para doar para essas ONGs todas, para fazer o Memorial do Aquífero Guarani. E aí nós juntamos, né, que é o Padre Euclides, juntamos o Ribeirão em Sena, que é o grande Gilson, o Kabuki, que é o Gesiel, o Bossa Nossa, que é o Magno e o Odônio, o Cauim, o pessoal do Blues, o pessoal daquele consórcio de cultura, é muita gente. E fizemos, nesses 4, 5 anos, construímos um espaço, que ainda não está todo pronto, mas é um espaço que tem jardim, tem 2 salas, mas bem menor. Mas dá para suprir o tempo que a gente estiver reformando esse daqui. E, do mesmo jeito, ele também é de rua. Quer dizer, ele fica na Olavo Bilac, entre a São José... entre a São Sebastião e a General Osório. Ou seja, um quarteirão depois da Independência e um quarteirão acima da Francisco Junqueira. Perto do Minas, quer dizer. É um lugar legal pra caramba. E por exemplo, lá já está... O prazo vai ser cumprido, Cachaça? Você acha que em 90 dias dá para fazer os reparos todos que tem que fazer?
com o Não, Cauim? não, não, não. Não, não dá porque é o seguinte, nós temos que levantar 90 dias, eu acredito, a partir do momento que levantar recurso. E isso, Ah, tá. eu tive agora uma reunião muito grande, até falando de você lá, para um punhado de gente que gosta muito de você, Gilberto Carvalho, Paulo Teixeira. O pessoal, nós tivemos um encontro lá com os catadores de papel lá no MST, com o Lula, quinta-feira Aham, passada. E conversei com um punhado aham. de amigo seu lá. Falei que você era avô, entendeu? Tá todo mundo te mandando abraço. E esse pessoal, quer dizer, eles têm uma vontade, né, de retomar o projeto, né, do Cauim, junto com o MST, que a gente trabalha já há muito tempo, e tem uma disponibilidade muito grande. Tem que contar esses deputados todos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, essa última emenda que nós tivemos para colocar ar-condicionado nesse espaço novo é do Léo Oliveira. Quer dizer, gente daqui, tem o Baleia, que é outro cara daqui, que é parceiro, nós estamos procurando o Ricardo, estamos procurando todo mundo. Porque a gente precisa de um esforço muito grande, porque a reforma é cara. Para construir esse lugar lá, que é uma reforma lá, nós demoramos 4 anos. Tudo bem, pandemia, era do zero, várias ONGs. Agora, ali onde nós estamos é muito grande, muito caro. Não é que é muito caro, o local é privilegiado demais. Eu acho que vai os 6, 7 meses no mínimo, entendeu? Por isso, a preocupação, nós esperamos primeiro ficar pronto o memorial, Aham. para depois. E também, Zé, eu não sou nenhum inocente. A gente sabe que se não tivesse essa mudança política, adeus. Se o Lula não Ah, fosse ganhar a sim. eleição, a gente estava fora. Eu já tinha Se conversado com você todo mundo. pegava. Você, por exemplo, você que mexe com cinema, né? E você citou aí mais um baú de outras personalidades que trabalham com teatro, que trabalham com artes plásticas, que trabalham com livro, com literatura, com um monte de coisa. Esse pessoal perdeu qualquer referência, porque não tinha nem a quem recorrer, não ficou sem Exato, Ministério da Cultura. Quer dizer, um exato. negócio. E começamos nós que trabalhamos com arte, com cultura, essa coisa toda, começamos a ser chamados de ladrões. Quem Exatamente. tá, quem É tem, horrível isso. né? É, É porque a um gente era negócio que, acusado. porra, o cara. Ô Zé, você tem uma ideia? A nossa Pode falar. querida Débora Duboc, nossa irmã, começou no Cauim, filha do Nilton Mendes Garcia. Ela começou no Cauim com 14 Isso. anos, minha comadre, ela que me apresentou o tio dela, que é o cachorro louco, a Bárbara, que é minha mulher, que é prima dela. E a vida inteira ligada a gente. E ela me ligava chorando na época da pandemia, falava, Cachaça, nós estamos acabando, São Paulo está fechando tudo. Se vocês conseguiram. É que Ribeirão, Zé, você se lembra muito bem disso. Para o negócio do Pedro II, nós reunimos muita gente, que na época o Vacarini, criamos a Associação dos Artistas e Amigos da Arte. Eu até falei esses dias aqui Lembro. num programa Ixi. de televisão. E com isso daí, para salvar o Pedro II, juntou muita gente. Então Ribeirão tem essa tradição que é assustadora. Por que Campinas, eu montei 2 cineclubes em Campinas e São Paulo, não pegou e em Ribeirão pegou? Por que Ribeirão tem teatro de graça, tem o Minais, tem essas coisas? Nós juntamos naquele negócio do Pedro II e ficamos muito unidos. Você não consegue fazer isso. São Paulo você consegue unir o segmento de cinema, o segmento de teatro, mas fazer teatro e cinema junto você não consegue. E isso a Débora falava, Não. Caixa, como é que vocês. Por que o Cauim está aberto ainda? Eu falei, porque nós estamos unidos. E o Ribeirão em Cena entregou o prédio, mas está aqui com a gente. E aí, pra você ter uma ideia, nesse intervalo, Zé, o Gilson Filho, nesse espaço que a gente não inaugurou ainda, porque está faltando uma Bits, falta pouca coisa. Aham. O Gilson montou uma peça de teatro, já estreou uma peça de teatro. Já estreou, já? Já estreou, uma peça montada lá. Estreou dia 4. Foi Aham. montada lá nesse espaço, porque enquanto não pode abrir para o público, ele está usando para ensaios. O Cabu, que está com aulas lá, o Bossa Nossa ensaia lá toda quarta-feira, que é um dia bom porque tem vinho, né? O Odônio leva vinho para puxar pro Magno, Bush, e a gente vai lá dar uma bicada, entendeu? E sabe? E já está funcionando. O Padre Euclides, que é imenso, né? E a gente está levando algumas oficinas do Kabuki, do Ribeirão em Cena para o Padre Euclides, que aproveita aquele público que já é do Padre Euclides, que está lá, né? Então já está fazendo lá Aham. também. Então, quer dizer, mas isso a gente conseguiu porque a gente uniu. Porque, na verdade, o desespero. E, lógico, o Wilton Figueiredo, que é o dono do cinema, que chegou e falou: Wilton, não temos dinheiro nenhum. Falou, fica aí. Pelo amor de Deus, é pandemia no mundo inteiro, vocês não vão sair, sabe? Fica quieto aí. E foi a nossa força. E os projetos que a gente tinha com a prefeitura que mantiveram, que os convênios todos mantiveram. Isso aí, isso foi legal. Em outras cidades romperam e romperam mesmo. Cachaça. Deixa eu te Diga. fazer uma colocação aqui. Nesse triste período que nós
estamos superando e passando agora, nesses 4 anos do Bolsonaro, sem Ministério da Cultura, sem Ministério do Trabalho, sem coisa. Caiu muito a produção cultural, a produção artística de Ribeirão Preto ou não? Do Brasil, zerou. Pra você ter uma ideia, o Gilson conseguiu montar uma peça agora no final. O Kabuki estava desativando, o Bossa desativa, estou falando dos grupos ligados a gente. O resto. Mas parou. Os grupos de teatro de São Paulo fecharam vários. Teatros foram devolvidos, cinemas foram devolvidos. Foi um desastre. Eu vou te falar um negócio. Eu achava que o maior desastre que aconteceu na cultura no Brasil tinha sido o governo Collor. E que desmontaram a Embrafilme, desmontaram o Consine, desmontaram a Lei Sarney, mas criaram a Lei Rouanet. Mas eu achava que nós demoramos uns 15 anos, 12 anos para poder recuperar, para chegar no mesmo nível de produção. Você imagina, isso o Collor foi caçado. O Collor tinha uma série de ministros lá que se dava para respeitar, o próprio Rouanet. Quer dizer, nesse governo que foi até o fim, não tinha ninguém que estava nem aí com nada. Foi muito pior. Quer dizer, eu acho que o cinema, o teatro... Por exemplo, teatro que fechou, como é que vai reabrir? O prédio já virou outra coisa, foi desmontado. Não reabre. Grupos a própria deterioração, né? Pois é, o cara largou São Paulo, foi morar no interior. Eu conheço amigos que largaram o cinema e montaram o bar em Minas, que a família tinha família em Minas. Esse cara não volta. Então, o cara tem 65, 66 anos, grande cineasta. Os caras falam, pô, mudou a estrutura de vida toda já. Levou a escola, criança para a escola, acabou. Esse não volta mais, não tem como. E o pior, o público. Você perdeu o público. Cinema, Zé, você lembra muito bem, a gente falava muito isso lá no começo desse Cauim, que se você pode montar um cinema onde quiser, de graça, que não vai ninguém, porque cinema é hábito. Cinema é hábito. Você não tem hábito no cinema, não adianta você montar um cinema. A cidade não tem cinema há 30 anos, você vai lá e monta um cinema. Não tem hábito, não vai ninguém. Isso você perdeu. Quer dizer, o Cauim não parou, só parou na pandemia. Mas mesmo assim, ficamos 2 anos parados. Mas aí já não era. Agora, você imagina o que nós arrastamos? A pandemia, esse negacionismo, gente morrendo pra caramba, isso é imperdoável. Você tá entendendo? Artistas morreram muito. A lei que tá salvando, 2 leis que estão salvando a cultura que o Bolsonaro vetou. Uma, Aldir Blanc, morreu Covid. Outra, Paulo Gustavo. Puta, o Aldir era um gênio do gênio, não dá pra falar do Aldir. E esse Paulo Gustavo, uma coisa criativa demais. O cara tava levantando o cinema no mundo, todo mundo gostava de ver as comédias dele, um gênio. Os 2, Covid. Quer dizer, você imagina o tanto de gente que morreu de Covid. De artistas é uma coisa absurda. Aqui em Ribeirão, Pascoalim, que era do Cauim, que fazia o carnaval do Cauim, né? Grande Pascoalim, novo, atleta, pô. O cara fazia academia todo dia, morreu de Covid, pô. Quer dizer, quantas pessoas nós perdemos? Porque não tinha vacina, Zé. É muito triste. Quer dizer, isso não volta. Esse trauma todo não volta. Para a cultura. Fora isso, Cachaça, nós temos. Vou te contar um exemplo aqui, por exemplo. Está sendo anunciado uma turnê do Chico Buarque o ano que vem, 2023. Só em Portugal ele fará 7 shows. E tem outros marcados para Amsterdã, parece que na Suécia, Dinamarca, alguma coisa assim ele vai também. Vai para a França, que é até obrigatório, né? E porque ele vai receber o prêmio Camões, que foi dado a ele e simplesmente dependia de uma assinatura do governo, e que o presidente Bolsonaro disse não, se ele quiser ele recebe no final de 2026, quando eu terminar meu segundo mandato. Eu adorei o Chico, porque o Chico falou, é o meu segundo prêmio, ele não entregou, ganhei 2 prêmios. Exatamente. Ele não tem entregue, né? E aqui na Europa o pessoal comemora isso. Chico, né? Mas você tem uma ideia, você falou em Chico Buarque. O genro dele, que é primo primeiro do Nelson Rocha Augusto aqui de Ribeirão, que é de Ribeirão, que é a família de Ribeirão, ele nasceu no México, né? Que é o Chico Dias, um dos maiores atores do Brasil. O Chico Dias foi para Portugal. Conheço muito. Foi morar em Portugal. Quer dizer, é uma coisa de doido. O tanto de atores, atrizes, gente de cultura que foi para Portugal, para a Europa, no geral, porque não dava mais. Você não tem. Agora, como é que esse cara volta? Você faz, sei lá, Pedro Cardoso está em Portugal. O cara organiza a vida dele todo dia de volta. Então você perdeu esse pessoal, perdeu o que morreu. E o pior, José,
essa loucura, eu moro do lado da Quinta CSM, Zé. É o dia inteiro aquele negócio, aquela gritaria, aquela coisa. Esses dias eu não sei mexer com esse negócio de celular e tal, e eu, de manhã, eu olhei lá e falei, pô, meu filho, olha o que tá. Filma aquilo ali pra mim. Era o pessoal pôr no cavalete, polícia pôr no cavalete, eu mandei pros amigos. Ontem o Requião postou, né? O Roberto Requião, quer dizer, pô, tá lá em Ribeirão, o pessoal tá por. E esse pessoal é uma coisa de doido, passando em frente ao Cauí. Esses dias um cara postou um canhão, falando, olha, Cauim, estão cercados. O Odônio reagiu na hora, falou, cara, vai apontar uma arma. Era uma brincadeira. Que brincadeira, cara? O cara passa de carro lá. Né? Porque... Não, mas pelo amor de Deus, cara. Você tá com vergonha, Cachaça, dentro de casa. Você imagina que fora, eu tô na Europa. Nossa, Zé do céu. Eu imagino. Cara, você não consegue explicar isso. Não dá, né? É muito insano. A Érica Mendola me passou hoje de uma moça, de uma senhora histérica na porta de um quartel, gritando o nome do presidente e achando que isso resolve as coisas. Zé, eu vejo isso tudo da minha janela, Zé. Eu olho lá todo dia as pessoas rezando. E é uma coisa que eu estava explicando aqui agora há pouco, os nossos amigos aqui. Porque assim, até a semana passada, não, mais um pouco, tinha churrasco. Lá de casa eu sentia aquele cheiro. Churrasco mesmo. Tinha uma coisa. Aí os moradores de rua iam lá pedir, eles não davam, os moradores de rua iam lá pra porta da minha casa xingar eles. Vagabundo, não dava. Aí eu falava, peraí que eu vou arrumar uma camisa amarela pra vocês aí, que vocês entram lá. E você via que tinha muita gente realmente que estava lá para comer e para usar o banheiro do hotel lá que eles estavam pagando. Pô, muito bem pago. E é muito triste. É o seguinte, eu vou te falar, muitos amigos, né, cara, que entraram nessa, eu não consigo entender. Eu não brigo mais. O pessoal, pô, mas você tá brigando. Eu falei, não, eu não vou perder amigo pro Bolsonaro. Porque se eu perder amigo pro Bolsonaro, eu perdi 2 vezes, né? Eu perdi a eleição pra ele e um amigo. Eu não vou perder. Porque um dia o cara vai acordar e vai falar que onde eu tava, né? Pelo amor de Deus, não é possível, né? E médico, como que o médico pode apoiar um cara que não comprou vacina? É muito triste, sabe? É muito triste. Agora, tudo bem, acaba. Tudo isso que nós estamos falando, essa tragédia de perder brasileiros, de perder, sabe? Perder para a morte, perder por falta de vacina, falta de vontade, achar que isso é mimimi e achar que você pode fazer um desrespeito, imitar um cara sendo sufocado, morrendo, quer dizer, é um absurdo dos absurdos, né? Não tem. Você fala isso, você começa a explicar isso porque todo mundo vem te questionar. E vem e questiona. Nossa, imagina. Um país tão... alegre, um país de amizade. Sabe? Olha, Zé, eu acredito que na área cultural é assim, o Cauim se manteve e está se mantendo porque juntou e tem essa tradição da gente juntar gente há muitos anos, que é a Associação de Artistas. O Cauim começou ali com o Vacarini, com o Amêndola, e mais o Paulo Camargo, quer dizer, a gente já tinha essa tradição de juntar, né? Quando tinha os artistas plásticos, que eram os mais conservadores, e os de rua, que era Leopoldo e o Paulinho Camargo, o Cauim veio nesse meio e fez as pazes dos dois. Então, a gente tem essa facilidade, né? Tem lá o Odônio, tem o Nelson Augusto, tem você, tem a Érica, que você citou agora, nossa... Tá com a gente há muitos anos no Cauim. Quer dizer, então a gente tem essa facilidade de juntar gente, senão não tinha aguentado. E não tinha, e eu vou te falar, vai demorar, porque é o seguinte, você imagina o tanto de dívidas que nós fizemos, porque você faz isso, você passa filme, você passa... tudo bem, da dívida você negocia, você conversa, é dinheiro, mas saúde não é, né? Porque as pessoas que nós perdemos... Você tem a manutenção de um prédio que é grande, né? Você tem uma manutenção grande de prédio, e as pessoas, e os funcionários, né? E funcionário. Exato. Você imagina, todo dia, Zé, agora, nós fizemos agora de novo a Escola Vai ao Cinema, todo dia levando 250 alunos das 7 às 9, das 9 às 11, mais 250 e mais 2 sessões da tarde. Para você descer essas crianças do ônibus, porque ela tem que descer pelo lado da rua com o carro andando, a gente demora 3 minutos para descarregar um ônibus, mas são 7 pessoas para descer aquele ônibus em segurança. Aí você tem que dar o suquinho, a pipoquinha, passar o filme, limpar a sala, porque de uma sala de uma sessão para outra tem que limpar correndo. 12, 13 pessoas ali no período, de manhã à tarde. Aí tem as sessões da noite. É no mínimo 22 pessoas trabalhando, entre a pessoa que passa o filme, que programa o filme, que busca o filme. É muita gente. Então, isso tudo. E sem contar, mesmo depois que acabou a pandemia, um pega a Covid,
para todo mundo, porque você não sabe quem tá, quem não tá, faz o teste. Foi uma guerra, desesperador, entendeu? Eu acredito, assim, e foi uma composição, outra coisa também, esse negócio do Cauim conseguir compor, como o Cauim é muito antigo, tem muita gente, conseguir compor com todos os partidos, quer dizer, não tinha, não tem, vou lá e falo com o Nogueira, falo com o Baleia, falo com o Palocci não existe mais, né? Mas eu falo com outros todos, sabe, com o Ricardo Silva, com quem precisar. O Cauim é para a população, e para a população carente. Quer dizer, então, hoje, Zé, a coisa mais linda do mundo é assim, eu tenho aquela máscara que está escrito Cauim. Então, todo lugar que eu vou, as pessoas... Ah, Cauim, é o primeiro cinema que eu fui. Ou é o único cinema que eu fui. Isso é atendente... Ali tem história, né, Cachaça? Não é apenas um cinema, não é um passador de filme, né? Não é uma máquina passando fiamento lá na tela. Ali foi lançado livros, ali foi lançado tudo, né? projetos culturais, né? Eu passei de lá para ver outros projetos que não cinema. Música. Eu me lembro música, tudo. Eu me lembro um dia que o nosso querido finado Vicente, né, músico de primeira, professor de todo mundo, um dia ele falou para mim pro Sox, caramba, eu não posso tocar pro pobre, porque eu toco só para rico. Eu sou professor de todo mundo e toco só em boates, essas coisas chiques. Pô, vamos tocar o Cauim. Pô, inventa um negócio lá, só tem segunda-feira. Aí o Marcelo, olha que loucura. O Marcelo dava o chopp colorado e a Coca-Cola dava a cerveja dela. E a gente chutava os dois, que eles falavam que não era concorrente, que era afluente, vendia e com o dinheiro pagava os músicos. Aí inventamos aquele projeto que chamava Tomara que dê certo, que era todo dia das 18... era das 18 às 20. Mas depois, como nós vimos que não alterava o som lá em cima, não chegava lá por causa do cimento, então ele era das 18 às 22. Isso foi por mais de 8 anos. Só parou porque um idiota um dia falou que a gente dava bebida para menor, aí tivemos que provar que não. Aquelas coisas que você conhece, né? Já tinha bolsonarista naquela época, você tá entendendo? E aí, já tinha. Já tinha. Aí vai continuar tendo, né? Mesmo depois que ele morrer. E aí tinha aquele projeto de música, lançamentos de livros, lançamento de teatro. Eu me lembro um dia, né, que era a coisa mais louca do mundo. Um grande amigo meu, que já morreu, que é um grande cineasta, que era o André Tonati, que criou o cinema marginal, e ele começou a trabalhar, foi um dos primeiros cineastas a trabalhar com índio. E ele veio passar aquele filme Fronteira das Almas, aqui em Ribeirão, num dia, lá no Cauim, junto com a USP. E o Cauim tinha aquele negócio do morador de rua. O morador de rua tomava um banho numa ONG e ia pra lá. O único combinado é o seguinte: vocês não podem beber nesse dia. Depois que acabar, eu dou chopp pra vocês. Vocês sentam aqui, comem e tomam chopp. E era legal. Cheio de cachorro, ficava na porta, né? Aí eu dava aquelas salsichas do pessoal lá do bar. Então, para de tratar os cachorros, eles não vão embora. Eu falei, vão assim que os donos desse saírem foram embora, eles vão junto. E aí era uma loucura. E o dia que o Donati estava aqui, tava o Caetano Veloso e a Paula Lavigne. E eles foram lá. E o Tonati, eu pensei que eles fossem amigos, porque por causa do tipo de filme que o Tonati fazia, o Caetano chegou, o Tonati já ia do hotel. O Caetano falou, cara, esse filme aqui, eu devia ter feito a trilha. Eu falei, do Tonati, por que você não fez? Eu não conheci ele pessoalmente, eu não acredito. Aí chamei o Tonati, pô, eles tinham um punhado de amigo em comum e eles não eram amigos. E ficamos lá, pô, à noite, música, filme. E um morador de rua, ele começou a falar com o Tonati, falou, olha, você não pode, você devia ter feito naquela tribo ali, assim. E uma menina da USP falou, você conhece essas tribos? Ele falou, claro que eu conheço, cara, eu não nasci na rua, eu fui pra rua, eu conheço muito, eu fiz antropologia. E o Tonati começou a chorar. Aí, na hora que nós saímos, o Caetano Veloso falou pro Nelson Augusto, falou assim, cara, o Cauim é o maior circo do mundo. Eu quero... Tem o André Tonati, música, morador de rua. Aí o Nelson falou pra ele, e você e a Paula, né? No mesmo dia, você e a Paula Lavigne. É um circo mesmo, né? E é isso, essa não, coisa. Mas é esse picadeiro que faz. Essa coisa maravilhosa. Né? Pessoas que passavam por lá, assim, aquele encontro que a gente fazia com o Menalto, né? Aquele encontro de escritores, que começou no tempo, depois foi para lá, no Serão Literário, que era com o Instituto do Livro, com o Edivaldo. Quer dizer, isso tudo lá. Então, todo dia você encontra os projetos com o Sesc, de 15 em 15 dias, o diretor de cinema. O último que nós fizemos foi para mais de 1.000 pessoas num dia e mais de 1.000 no outro.
que foi o Bacurau, né? Que vieram os diretores, e eu avisei, chamei os bombeiros, falei, não cabe 800 pessoas, mas o cinema cabe 1000. O pessoal, não, a gente se senta no chão. Aí os bombeiros ficaram juntos lá, abre a lateral. Quer dizer, esse projeto com o Sesc é incrível, isso, anos fazendo isso junto. E essa parceria é maravilhosa, né? Com todo mundo, né? Acabou aqui, o Ribeirão em Cena. Quer dizer, então, na verdade, é um centro cultural. E eu acho, Zé, que a gente tem hoje a capacidade de fazer algumas alterações lá, que quando o Wilton construiu, na verdade, quando o Kurt construiu e o Wilton comprou, o Wilton me falou, olha, lá no fundo dava para abrir espaço para palco, tá? Mas é que naquela época cinema não parava. Porque cinema era uma diversão mais barata que tinha, e o Bristol, quer dizer, então ficava assim, de segunda a segunda, não tinha férias, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Como o ONG tem. Agora, como o ONG teve o pior, não para nem de manhã. Então agora, como é que a gente para? Não para, né? Se parar, para os projetos todos do Cauê. Com esse negócio do Aquífero Guarani, que tem uma sala de 200 lugares, tem uma outra de 50, tem um jardim imenso. É lindo. Uma chopeira, claro. Sabe? E é lindo mesmo. Então dá pra gente ficar lá fazendo os projetos das escolas, que é de manhã e à tarde, que ninguém usa, teatro não acontece de manhã e nem à tarde. Quer dizer, geralmente final de semana, para o Cauim, não era muito utilizado porque não tem escola. E nós basicamente trabalhamos com escola. Então, os outros grupos utilizam numa boa, tem outras salas, outros projetos, outros espaços também. Então, não vai atrapalhar nenhuma ONG, e não vai atrapalhar, e depois a gente volta, porque a ideia lá é deixar depois não, desde o começo, é só os filmes sobre meio ambiente, só os filmes sobre meio ambiente, que tem muito. Eu tenho uma amiga minha que faz o festival de cinema lá em Goiás, que é do meio ambiente, ela recebe 4, 5 mil filmes de inscrição por ano, quer dizer, dá pra você passar 10 filmes, o mundo inteiro filmando, ainda mais agora, né, com o DVD e tal, com o celular, dá pra você passar 10 filmes por dia sem repetir. Então a ideia lá era ficar só no filme de meio ambiente e depois trabalhar muito com criança pequenininha que tem esse problema de descer do ônibus, ela já desce numa rampa lá, que já vai direto para dentro da sala. E aqui voltar para adultos e para ir para a sociedade toda, mais aberto para teatro também, como era, mas agora com palco próprio, coisa que nós nunca conseguimos fazer nesse projeto. Tem uma planta maravilhosa que o Du Cauim, né, nosso querido Du, fez uma planta maravilhosa, que se a gente conseguir fazer aquilo vai ser uma coisa comparável aos melhores teatros e cinemas do mundo, sabe? E a gente vai. Ô Cachaça, eu preciso lembrar duas coisas. Primeiro que o Cauim, o próprio cinema mesmo, a entidade física, o cinema, serviu como cenário de um filme da Ilza Carla. Não sei se você lembra disso. Ah, e o templo também, sabia? O templo também? Também. Não sabia. Eu vi esse filme esses dias na madrugada, no Canal Brasil, e vi um pé de amigo lá, né? O Fernando, o Aranha, que ele chamava Fernando Aranha, o Hotel Stream, aparece nesse filme. Eu acho que é Seu Florindo e Suas Duas Mulheres, não é isso? Acho que é isso, mas é isso mesmo. Seu Florindo e Suas Duas Mulheres, que era uma sátira a Dona Flor. E tem o Templo da Cidadania também, aparece, a casa que era do templo, o Stream Palace. Eu adoro ver essas coisas, você fica vendo os filmes assim, sabe? Pode lembrar dessas coisas. Eu tava lembrando. Porque o que eu mais... Cachaça, nós estamos já entrando em 2023 e logo, em fevereiro agora, vem o carnaval. O Cauê vai fazer o carnaval, vai voltar o carnaval de rua, vai ser por WO, né? Acabou. Então, o Bloco Berro. Inclusive é o maior barato, que é o seguinte: todo ano o Bloco Berro, o ano anterior, escolhe o homenageado do ano seguinte. E sempre foi pessoa. Tem que ser vivo. Tem que ser vivo e tem que ser gente que trabalha, que está no bloco. Então já começou com o Sox, Sérgio Ferreira, o Pereio, que tem que sair no bloco. O Pereio já sai todo ano. Magrão foi o primeiro, que foi no aniversário dele. E o primeiro foi o próprio bloco. E aí no último, já não estava assim, todo mundo, quem vai ser, quem não vai ser. Pô, vamos homenagear o MST, tem um trabalho tão bonito. Assim, quando o MST, você vai se lembrar. Quando o MST veio a primeira vez para Ribeirão, eles estavam fazendo uma caminhada e a gente estava fazendo o segundo programa Boca Livre. Era você, o Golfeto e o Odônio entrevistaram o Lavrati. Ele era recém-casado com a Kelly. A Kelly hoje é uma das maiores lideranças mundiais em termos de questão de terra, questão de... E ela foi líder da comissão agora da transição. Ela
Hoje não tem. A Kelly Monfort, para quem não sabe, ela devia ter uns 17 anos, ela era casada com o Lavrati, cuja filha foi criada ali perto do Cauí, que sempre trabalhou com vídeo. E o primeiro entrevistado foi o Lavrati, vocês entrevistados, e até eu me lembro do Golfeto falando o que eles produziam, eles levaram uma cesta, lembra? O Odônio levou uma cesta depois. E aí, até hoje, a nossa amizade com o MST é tão grande, porque o pessoal fala, o MST, aqueles caras aqui, o que é isso? O MST é família, gente. É família que produz a maior produção de arroz do mundo, sem agrotóxicos. E aqui você vai num bairro, num assentamento do MST, é família, que tava e produz. E eles têm uma gratidão muito grande com o Cauim por esse programa, Boca Livre, que você era um dos apresentadores, acho que é o primeiro ou segundo programa. Acho que o primeiro foi Sérgio Ferreira, eu acho que era o segundo. E aí, eles não tinham lugar para ficar, nós arrumamos, o Sérgio emprestou, não sei o quê. Bom, hoje a Kelly, essa força total. Esse dia encontrei com ela em São Paulo, com a Marina Silva, ela veio, Marina, você conhece o Cachorro? Foi o time do Cauim agora. Foi, pois é assim, todo mundo, ela é respeitada do mundo inteiro. E a amizade começou naquele programa que eu dirigi, eu e tu. Pois é, eu nem lembrava. Você lembrou um fato histórico para mim, né? É muito histórico. Maravilhosa. E aí, sentado de uma forma novinho pra caramba, né? Eles estavam de chinelo, porque tinha... Ele estava vindo para Brasília a pé. Ele estava de chinelo, eu estou de chinelo que meu pé tá doendo, de inchado, de andar. E ele tinha acabado de casar com a... Olha, cara, hoje a gente tem essa amizade incrível. Era eu, o Golfeto e o Odônio, né? Isso, e a direção era do Rubens Volpe. Não, a direção era minha a direção era minha do Tupi. O Rubens Volpe, ele fazia o seguinte, nós convidamos o Rubão porque ele era meu amigo de Araraquara. Eu fiz faculdade de Araraquara, estagiei lá no jornal dele, e é muito amigo dele. Eu falei, Rubão, você tem que fazer. Eu não posso, que eu tenho ele tinha um contrato com a Globo. Ele não podia aparecer. Então ele punha nós inventamos uma capa que ele fazia o sombra. Só que no segundo programa, descobriram, né? Aí a Maré Rubia ligou pra ele e falou, ou você fica aí ou você sai da Globo. Como é que você sabe que sou eu? A tua voz, aquele jeito... Ele era o Sombra. Aquela voz, o jeito de gesticular. No segundo programa, sacaram ele. Aí ele teve que sair. Ele ficou tão triste. Mas nós fizemos grandes entrevistas. Não, depois o Golfeto... O Golfeto teve que sair porque o Pisani também me chamou e falou, vocês são doidos. Vocês levam o Golfeto com a camisa toda rasgada, o Zé Fernando fumando, bebendo, e eu pago aqui e ele dá mais audiência lá. Aí ficou você e o Odônio. Grandes entrevistas. Uma delas eu vi recentemente, nessas memórias aí da internet, o Zé Velone, lembra? Grande Zé Velone. Zé Velone, nós fizemos. Eu me lembro, sabe por que eu lembro muito dessa entrevista do Zé Velone? Porque eu vou almoçar lá na Bela Cecília e nós fizemos lá. Nós fizemos Zé Velone e Paulo Tupinambá no mesmo dia. No mesmo dia nós fizemos Zé Velone e Paulo Tupinambá. Foi o único que nós gravamos lá. E toda vez que eu vou lá, o Chiquinho fala, eu lembro até hoje o dia que vocês gravaram. Eu falei, Chiquinho, faz 100 anos. E ontem eu lembrei do negócio, que é a coisa mais linda do mundo, quando a tua filha nasceu. A Júlia nasceu. A gente estava gravando na KM do Quioche e do Renato. E aí ia entrevistar o prefeito Palocci e você falou, eu vou bater nele pra caramba. E de sacanagem, eu abri o programa, eu falei pro Odônio, ele disse que vai bater no Palocci. Só que não tinha celular. Você avisou no hospital pra ligar quando ela tivesse pra nascer e me chamar que eu te avisava. Aí eu tamo lá, primeiro bloco, no segundo bloco eu falei, Odônio, é agora. Aí o Odônio falou, agora no próximo bloco, o Zé Fernando vai ter umas perguntas que ele disse pro Cachaça que vai bater no Palocci. O Palocci tremeu. Veio o intervalo, o Palocci falou, faz isso comigo não. Vamos embora, Zé. O Zé falou, vou fazer, combinado. Aí eu falei, agora tem que fazer, chamou pro público. De repente, volta o programa, me ligam. Cachaça, fala pro Zé que a filha dele tá nascendo. Eu cheguei e falei, Zé, para o programa que a tua filha tá nascendo. Aí você falou assim, pera um pouquinho, vou fazer a pergunta. E fez aquela cara de alívio do Palocci. Ele achou que você não fosse fazer, não fosse dar tempo. Pô, vai nascer a filha. Aí, você fez a pergunta, apertou ele pra caramba. Eu sei que acabou o programa, você saiu correndo pra ver ela nascendo. O Palocci olhou e falou, vai ser jornalista assim na PQP? Nem com o nascimento da filha, ele me largou do pé. Eu tava a pé. Meu filho do primeiro casamento tinha levado a
mãe da Maria, a Mônica, a mãe da Maria, para Maria Júlia, para o hospital, para a maternidade. Aí o Sandro Palocci que me deu uma carona. Isso, que te levou pra maternidade. Mas ele tava puto, ele levantou, falou, mas não desgraçado nem... Zé, esse programa me dá tanta lembrança, mas o que me dá muita lembrança, me lembrei muito de você essa semana, que eu li aquele artigo maravilhoso que você escreveu do nosso querido amigo João Gilberto Sampaio. Eu fazia, e você era, eu fazia a semana do prefeito, você era o secretário, lembra? Esses dias, eu estava entrando na prefeitura e vi um menino falando, menino, um cara forte pra caramba, fui lá ver um amigo nosso, e ele falou, ixi, essa mulher quer Casa da Coab, eu me lembro na época, meu pai que tinha muita Casa da Coab, eu olhei e falei, você é filho do João Gilberto? Falei, sou. Você conheceu meu pai? Eu falei, claro que eu conheci meu pai. Aí eu comecei a falar, falei da Malu, falei, vou ligar pra minha mãe. Mãe, eu tô aqui com cachaça. E o Zé o Jorge já estava internado. Aí, cara, eu contei umas 3 histórias só daquele programa que a gente fazia a Semana do Prefeito. Falei, teu pai usava azul? Porque um dia o Zé me ligou e falou, Cássio, ele tá com vermelho aqui, não quer trocar. O vermelho naquela época era aquela câmera imensa. Ikegami, e reverberava. Eu fui lá e falei, troca a camisa, não vou trocar nada. Ele vai ficar revoltado. Ô, cachaça, eu não vou trocar? Sei o Zé, vocês querem mandar até na minha roupa? Tá reverberando. O que é reverberar? Olha aqui, tá feio. Não quero saber. Que cor que é bom? Foi azul. Foi, por que azul? Foi assim. Tô de azul. Por que azul? Porque o Brizola usa azul. É verdade, Zé? É verdade, o Brizola só usa azul. Nunca mais ele fez uma entrevista sem estar de azul. Não, mas cara, ele era brilhante. Quando eu encontro o Marinho Sampaio, a gente fica 2 horas só contando história. O Baleia, o deputado, fala, não é possível, ele era tudo isso. Era a pessoa mais engraçada. E você fez um texto tão lindo, rapaz, tão lindo. E a Malu, né, essa pessoa incrível. Nossa, a Malu é um doce de pessoa, tem um grande carinho por ela. A última vez que eu encontrei com ele, foi no Mercadão, e eu falei pra Malu, Malu, será que o Zé o João vai me reconhecer? Ele olhou, ô, cachaça! A Malu não quer que eu vá lá no cinema tomar chopp. Eu falei, Malu, cachaça, ele tá com quase 90 anos, cachaça, ele vai lá tomar chopp. Eu falei, vai, a gente liga pro Zé. Então, liga pro Zé. Esquevenato, liga pro Esquevenato. Sabe? Chama o Andônio. É cachaça, Esquevenato, Andônio, que era o Andônio. Liga pro Andônio. Mas é muito lindo. E a gente fazia, olha que a gente fazia aquela semana do prefeito, que entrava no domingo, nos intervalos do Silvio Santos. No intervalo. Da Record, não, SBT, sei lá. Era legal pra caramba. Eu não sei, não lembro. Cara, era uma loucura que assim, eu fazia as entrevistas, eu me lembro que eu chegava na semana, você me dava a pauta. E aí era a pauta, olha o secretariado, cara, eu me lembro que era o Raia. Aí você falava, vai no Raia. Eu chegava no Raia, a equipe inteira falava, pelo amor... Mas era uma pessoa incrível, né? Adorava o Cauim. E falava, pelo amor de Deus, sem cigarro. Foi o secretário da saúde que passou pro Ribeirão. Aí chegava lá, a equipe toda, 1 hora, 2 horas de gravação. Naquela época todo mundo fumava. Aí ele falava assim, bom, agora eu vou dispensar vocês, que eu tô vendo que vocês estão tudo azul de vontade de fumar, né? Eu falava, não pode ter cigarro nem na bolsa, que ele chegava bravo pra caramba. Era uma coisa. Pozini, que coisa linda. O Pozini era o secretário da Cultura, né? João Germano Neto, que era o secretário do Planejamento. Era uma turma. Ivo Marino da Educação. Eu me lembro, eu adorava. O dia que o Jorge Cunha Lima, né, que era secretário estadual da Cultura, era muito ligado a gente tinha uma amizade muito boa, ajudava muito o Cauim. E ele veio pra Ribeirão. E o Bozini falou, Caixa, você não vai levar ele pra falar com o prefeito hoje, não? Eu falei, lógico que eu vou, pô, o cara é do mesmo partido. E aí ele mas o João, você sabe, explica pra ele quem é o João. Aí eu falei, quero conhecer. Aí chegamos lá no palácio, o palácio ainda tinha aquelas madeiras no meio divididas, né? Aí na hora que eu desceu, o João falou assim, ele falou assim pro João, ô, prefeito, você devia tombar isso aqui, prefeito. Isso é tombar? Devia tombar isso aqui. Já tinha perguntado pro Pozini se era tombado, o Pozini falou que não. Falou assim, não vou tombar não, rapaz. Eu tentei tirar a câmera dali, que era uma casa de jogo, já fizesse esconde, já pensou se eu... Isso é. Ele era ótimo, cara. Você tava nesse dia. Aí o Pozini ficou vermelho, mas o Jorge adorou. Aí à noite, aquele negócio da Bienal do Livro, ele, o ministro da Broa de Milho, né? Aí ele fala, essa Bienal é tão boa que eu quero fazer uma Bienal por ano.
Aí, cara, a gente... E o pior, você não sabia até quando ele tava sendo irônico e até quando ele tava falando sério. Não, Porque era ele fazia de muito... propósito. Ele Lógico. criava Você um lembra que tipo a de gente, tom a gente dele fazia de um... propósito. Primeira vez que eu vi a gente tinha um dublê de S, que era o Oswaldo Kodak, porque ele falava tudo no singular, a gente fazia... Você... E um dia, mas o João é uma novela. Um dia, você me liga. Eu não tinha celular na época. Eu tinha ficado na produtora fazendo alguma coisa. E foi o Feio e o Tupi, sem gravar um negócio da companhia telefone. Eu sei que ligaram lá na produtora. Sobe aqui, cara. O homem não quer falar. O homem tá doido hoje. Aí eu peguei, subi, o Luiz me levou lá. Eu cheguei e falei: o que foi, Zé? Cadê os Kevin? Foi estar na prefeitura. Agora é o seguinte, agora é assim, você não vem, os quebrados não vem, fica aqui com os estagiários. Eu falei, estagiário, mas é tudo problema. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, é que é o seguinte, o Tupi falou, é que ele tá falando um negócio aqui e não dá. Eu falei, o que ele tá falando? É que estão falando que estão querendo procrastinar na minha administração. Eu falei, mas prefeito, como assim procrastinar? Não é, o que é procrastinar? Eu não sei, mas é bonito. Ouvi ontem e vai ficar. Eu falei, tá bom, prefeito. Mas não é procrastinar, é procrastinar. Não é procrastinar. Nossa, se não fosse pro ar, matava nós dois. Não é procrastinar, é procrastinar. Procrastinar é mais bonito. E ficou. Aí, cara, na hora de editar, era o meu editor, o meu falava assim, Caixa, vai pôr isso mesmo? Eu falei, se não pôr, ele manda nós tudo embora. Mas dava nada. Mas ele sabia que aquilo ali chegava no cara, no eleitor, cara. Aí você andava com ele na rua, não dava pra gravar com ele na rua. Cara, eu fazia propaganda com o Tarcísio Meira. Era uma loucura, ninguém. O Tarcísio Meira fazia novela, mas eu saía com o prefeito de Ribeirão, você não andava. As pessoas agarravam nele, cara. João. E esse negócio é procrastinar minha administração. E cara, era uma loucura. E ele guardava o nome das pessoas, né? O pessoal mais simples. Não, ele era... Ele parava na rua, conversava 2, 3 horas. Não, e essas coisas. Aí eu falava, como é que põe isso no ar, cara? Como é que põe isso no ar? E punha, cara, e o cara ganhava. Esses caras são mágicos, Zé. Esses caras são mágicos. Eu me lembro muito bem também daquelas... Você também... Olha, cara, eu sofria com o programa com você. Porque você aprontava, Eu me lembro que você fazia com o Ricardo Silva. Mas era gostoso, né? Não, mas o Ricardo... Você lembra o que você fazia com o Ricardo Silva? O Ricardo Silva, ele punha uma caneta pra ficar de olho pra câmera. Aí você virava a caneta e ele fazia assim. Não, o Rafael. Desculpa, Rafael Silva. Aí eu pedia pra cortar e o Rafael falava, o que ele fez, Cachaça? Ele virou a sua cadeira... E o Rafael deu um senso de humor maravilhoso. Ele falou assim. Aí um dia ele falou: deixa eu vingar, cara. Ele falou assim: quem vai servir o chopp hoje? Eu falei: ô, doido. Eu falei: não, pede pro Zé servir. Eu falei: Zé, você serve o chopp? Era no Pinguim que a gente gravava. Aí você falou assim: ô, Rafael, vamos tomar o chopp? Eu falei: ô, Zé, eu vou aceitar. Hoje eu não vou desistir. Hoje eu não vou dirigir. E aí falou: vinguei. Cara, era uma barra. Esse pessoal tinha um senso de humor. Zé, né, eu tava lembrando que o Tupi, um dia, agora morreu o Ruizinho, né? Eu não sabia que o Rui morreu do canal Oliva semana passada, eu não sabia. E eu tava lembrando que o Tupi... Que eu não sabia também, não. Eu fiquei sabendo agora. E eu fui lá buscar o Tupi na produtora, no canal Livre, e o Tupi tava fazendo a campanha do Rafael. E eu cheguei e o Rafael tava brigando com o Tupi. Põe aquela outra imagem. Eu fui buscar o Tupi pra beber e ele não saiu, eu entrei no estúdio. Falei, quem que foi? Ô, Cachaço, o Tupi é burra. Falei, ô, Rafael, essa tá melhor. Põe a outra. Aí ele falou, Rafael, essa tá melhor. Você é cego, pô. Eu falei, Rafael, pera, vamos ver isso aí. Rafael, por que você tá escolhendo uma imagem e ele tá escolhendo a outra? Ele falou assim, porque a que eu tô escolhendo tem mais palma, pô. Era palma. Eu falei, Tupi, ele tem razão. Cara, eu tinha muito mais palma. Quer dizer, um puta do humor, né, cara? Uma coisa maravilhosa. A gente não pode esquecer desse período aí do Brisa, né? Grande. O Brisa foi com a gente. Foi pra Jaú pra gente editar. Grande Brisa. Putz, é uma turma. Quando eu falo do Brisa, eu lembro do Canarim, né? O Canarim, nosso xadrez, eles eram muito amigos, né? Ele e o Brisa, os dois grandão. Pô, cara, Zé, eu vou lembrando essas coisas.
Esse dia eu tava falando, ele tava lembrando da Cíntia, né, do canal, tá trabalhando com a gente do Cauim, ela falou, Cachaça, eu adorava, assim, o programa tá muito chato, eu falo assim, quer animar? Vou chamar o Zé Fernando. Ela falou, tudo bem. Agora, fala nisso, senhor. Como televisão é tudo muito formatado, muito direitinho. Se você der uma leve inclinada para sua esquerda, você vai ver um cara que se acha diretor do programa aí, que é o nosso editor, o Thiago. Pergunta para ele qual tempo que nós temos aí, que eu já me perdi. Ô, Thiago, quanto tempo nós temos aí? 54, vai ser mais 3 minutos. 3 minutinhos, Zé? Pô, só isso? Agora ficou bom, agora que engatou um papo bom. Ô Zé, aí eu perguntei pra ele, isso vai pro ar? Ele falou, claro que vai. No ano novo, eu falei, puta, as pessoas chegam a pessoa. O cara liga a televisão no ano novo e vê esses dois malucos. O cara acha que ele tá louco. O cara, como é que eu vou começar? Bom, nós trabalhamos com muita gente boa, divertimos muito, né, cara? Ah, Zé, e vamos divertir. E vamos divertir. Vamos, isso. Não, lá nesse espaço, lá no Memorial, tem uma sala que a gente tá fazendo um estúdio pra colocar a TV Cauim no ar pra farra. Você entendeu? Sabe? Uma TV de farra. Que ótimo. Não, porque é o seguinte, o Fernando Moraes, nosso querido Fernando Moraes, ele fez aquele Nocaute, programa que ele tinha na internet. E ele tirou do ar pra terminar a biografia do Lula. E o Fernando, trabalhei com ele nas oficinas culturais, eu ia conversando com ele, foi Cachaça. O Cauim tem que ter um programa, uma TV. Lucio Mendes passou aqui. O Cauim tem que ter uma TV porque é o seguinte, o meu canal é um canal de briga, a gente é brigado com todo mundo, é muito de esquerda. O outro, agora o Cauim não. Vocês são amigos de todo mundo, vocês falam do bem, de cultura. Você pode levar o cara do PSOL e pode levar o cara do PP, do PP, do qualquer partido, porque os caras vão, comigo não vem. E nós ficamos com isso na cabeça. E aí um dia conversando com o Beluso, grande Beluso, pô, por que o Cauim não tem? Então é isso, a gente precisa ter um canal pra gente poder ficar falando as loucuras de cinema lá, e não só de cinema. Aí tem os amigos, Chico Sá, a Débora do Bock, Reinaldo Volpar, todo esse pessoal de cinema, de teatro, de televisão, que fala, a gente... Pro Cauim a gente fala, porque o Nando Antunes, que vai fazer o nosso programa lá no Rio. E eu tô fazendo aqui com e já vamos começar um programa aqui também. Eu e o Schubert Perfin visitando bares de periferia. Esse vai Meu começar. Deus. Eu e o Schubert. Não é, fala que não é sério isso. É sério? Já tá com a produção montada, a gente vai começar a passear nos bares da periferia, eu e o Schubert Persini. Pede pro Schubert te contar uma história de uma transmissão de um futebol amador que ele foi transmitir e tinha lá no papel, tava todo mundo escalado para transmitir, só apareceu o Schubert. Então ele começou a fazer narração, esse que vos fala, Schubert Pessini. Comentários de Schubert Pessini, meu mesmo. Reportagem que vocês vão gostar, do Schubert Pessini. Ele é incrível, cara. E esse negócio, porque a gente vai muito em bar. Embora da rádio. Em vez de receber 3 salários, foi mandado embora. E, você sabe, esses botecos que a gente vai, são uns botecos maravilhosos. Tem o da Marlene lá, que você vai no boteco, você bebe, come pra caramba. Quanto deu? R$7 pra cada um. Você fala, cara, não é possível. Mas ela cobra um preço justo. Quer dizer, e a gente vai. Aí nós ele já até me convidou pra ir no bar. Não, tem uns bares que a gente vai que é maravilhoso. E aí, ele conhece todos. Sabe? Todos. Tem um amigo meu baiano que tá morando em Ribeirão Preto, se formou em Ribeirão, tá clinicando, ele é médico, o Assis, que é muito amigo dele. E outro dia eu encontrei o Assis. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é. Sei. Já bebemos lá. Já bebemos lá no Mobiglia. Já bebemos lá no Mobiglia. Já falamos de você também. No Mobiglia. Isso. E eu encontrei ele no Bar Maranhão, que tem ali no Irajá, que é uma delícia. Também conheço. E você sabe que nós descobrimos cada bar. Esse dia eu descobri um bar. Esse eu vou contar no ar um dia. É um bar que o Nogueira bebe escondido. Eu peguei o Nogueira lá, velho. Eu tô na cola dele, eu descobri. Sabe? Descobri, fui lá e constatei. Eu falei pro Schubert, E ele é bom de papo, cara. Numa roda de cachaça, ele é bom de conversa. Muito legal. O Schubert ou o Nogueira? Não, o Schubert é fora de série. Né? O Schubert não leva nada a sério. O Nogueira, ele tem uma coisa legal, ele conhece muita história. Ele começou na política muito novo.
Então tem histórias que ele conhece que a gente não ia saber nunca se ele não contar, né? Então eu descobri um bar lá que ele frequenta e agora nós vamos fazer uma surpresa. Um dia eu vou chegar com a equipe toda lá. E você é meu convidado. Vamos, Zé, esse programa você tinha que fazer com a gente, Zé. Já pensou? Eu, você Ué, e o Schubert. Eu não posso nem me comprometer. Você não fica mais no Brasil, né? Não, mas pelo amor de Deus, se o Jair não te liberar pra TV Cauim, a TV, o programa Boca Livre começou na TV dele, pô. O Jair tem que te liberar, a TV Cauim. Só faltava o Jair achar que não vou ser. Com certeza eles liberam. O Jair é o seguinte. Ele é aquela figura, a gente brinca com ele pra caramba, mas eu vou falar pra ele, Jair, você tá com medo de concorrência do Cauim? Você sabe que nós temos uma pipoqueira lá, que nós ganhamos dele. Foi do primeiro cinema lá de Araçatuba, né? E a dona Adriana deu pra gente. Quando inauguramos lá, a Adriana deu pra gente. Sabe? Que legal, cara. Logo que nós inauguramos essa sala, a Adriana falou, vou te dar um presente. A pipoqueira mais antiga do Brasil. Ela tá lá. Acabou aqui, é muito ligada em arte, cultura, essas coisas. O trabalho que ela fez aí onde você tá gravando, aí na fábrica. Tudo, né? Dá bem, né, Zé? Isso aqui podia ser um shopping center e hoje é uma coisa de cultura. Olha, falou que acabou. Ele tá expulsando. O Tiagão falou que ele tá cair fora. Eu vou te contar, é sempre assim. Vou mandar um abraço pro Thiago. Obrigado por tudo aí. Obrigado. Ô, Tiagão, valeu, meu irmão. Zé, Cachaça, um grande abraço. Beijão pra família toda aí. Vamos tomar um show. Tô esperando, irmão. Com certeza. Valeu. Obrigadão, um grande beijo pra você. Beijão, irmão. Beijo também pra você que tá em casa, que acompanhou a gente, tá em casa, tá no trabalho, tá andando, tá onde for. Um abraço e a gente volta. Até lá.